Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou Marta Alencar, sua contadora, e hoje nós vamos falar sobre um tema super importante para entender aí o mundo dos negócios aqui no Brasil. Vamos falar sobre CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O nome ele parece um pouco complicado, mas eu vou explicar tudo de forma muito simples e acessível para vocês. Antes de darmos continuidade a esse assunto, eu quero fazer um convite. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, aproveite para se inscrever agora, ativar o sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos vídeos sobre empreendedorismo, economia, finanças, tributos e muito mais. Então vamos lá. CNAE é basicamente um sistema utilizado para padronizar a identificação das atividades econômicas realizada pelas empresas aqui no Brasil. É uma espécie de código que classifica o tipo de atividade que uma empresa exerce. Cada empresa é classificada conforme a atividade principal e secundária, sendo atribuído um código específico segundo a lista de código estabelecido pelo IBGE. E esses códigos eles são compostos por 7 dígitos, 7 números. Mas como isso funciona na prática? Bom, cada empresa, ao se registrar, recebe um código de identificação do CNAE, que vai refletir o tipo de atividade que ela realiza. Por exemplo, se uma empresa trabalha com comércio de roupa, terá um código específico para isso. Se for uma empresa de consultoria ou até mesmo de contabilidade, terá outro código diferente. A CNAE ela é fundamental para diversas questões, desde estatísticas econômicas até a tributação aí da sua empresa. Ou seja, ela ajuda a definir os impostos que cada empresa deve pagar. Vamos dar um exemplo prático para você ficar aí mais antenado e por dentro desse assunto. Eu vou mostrar para vocês agora, por meio do cartão de CNPJ, de diversos segmentos de negócio, e você verá que existe um CNAE específico para cada atividade. Então, aqui, nesse cartão de CNPJ é uma empresa de advocacia, tá? Então, vocês observem que aqui onde tem código de descrição da atividade econômica principal, nós temos aqui uma numeração de 7 dígitos, como eu havia explicado, e ele se refere, esse código, a serviços advocatícios. Essa empresa, ela optou por ter apenas um CNAE. Ele poderia ter o CNAE secundário, como nós veremos aqui logo mais nas outras empresas de outros segmentos. Por exemplo, nessa empresa aqui, que é uma empresa aqui de autopeças, nós vemos aqui que ela tem como atividade principal comércio a varejo de peças e acessórios, e nós temos um CNAE aqui, e ele decidiu então criar outros CNAEs secundários. Isso significa dizer que ele pode exercer todas essas atividades que constam aqui. Mas a observação que eu quero fazer para vocês é exatamente que vocês entendam e olhem aí, se você já tem uma empresa constituída, observe que no CNPJ de vocês existem exatamente a descrição, existe a numeração da CNAE e logo na frente você vai encontrar a descrição de cada atividade. Na atividade médica, por exemplo, aqui trata-se de uma clínica médica e nós temos aqui o CNAE principal, atividade médica ambulatorial, e aqui embaixo, na atividade secundária, ele colocou diversas atividades que ele entende que vai trabalhar nesse segmento. Eu quero fazer uma observação aqui. Vocês observem que nesse cartão de CNPJ, nós temos aqui treinamento e desenvolvimento profissional. Eu, como contadora, geralmente oriento aos meus clientes colocar atividades que sejam atividades afins às suas atividades. Não vejo muito sentido, por exemplo, ter treinamento aqui dentro desse cartão de CNPJ. A gente explica isso para o cliente, mas a decisão final é sempre dele, tá? Serviço de arquitetura. Observe que é 71.11.100. É esse CNAE que vai definir a atividade desse escritório de arquitetura. E ela colocou o comércio varejista de material elétrico, tem tudo a ver, porque ela também pode vender material elétrico uma vez que ela faz projetos, né? Tem design de interiores, atividades paisagísticas. Observe, são CNAEs, numerações diferentes para cada segmento. GLP, que é o comércio varejista de gás liquefeito. Ele colocou como atividade principal o comércio varejista de gás e colocou na atividade secundária comércio atacadista. Ele pode exercer essas duas atividades. Ele botou bebidas, também pode ser exercida. Então, a gente tem essa orientação. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, sobretudo, é que esses CNAE, eles não apenas definem a atividade que você vai desenvolver. Aqui dentro tem tantas informações que são valiosas aí para o negócio de vocês, como, por exemplo, a definição
da tributação de vocês. Se essa empresa, por exemplo, for optante do Simples Nacional, eu consigo aqui definir qual é a tributação dela, qual é o anexo em relação ao Simples Nacional que ela está inserida. Eu consigo ver a alíquota RAT. Então, observe que a gente tem várias informações que são extremamente relevantes aqui dentro do cartão de CNPJ, que para você que é empresário, talvez nunca tenha se atentado para isso. Então, como você pode ver, o KNAI, ele me ajuda a entender, por exemplo, o tipo de tributação da minha empresa, se a atividade desenvolvida pela minha empresa está ou não obrigada à inscrição estadual, o tipo de nota que eu devo emitir, a alíquota RAT, que é um tipo de contribuição previdenciária em que a sua porcentagem considera os riscos que envolvem ali as atividades praticadas pelo trabalhador. Ou seja, é usada para cobrir os custos dos acidentes decorrentes do trabalho ou doenças ocupacionais adquiridas pelos empregados. O que significa isso? Mais custo para a empresa. Veja como é importante você ter uma conversa com o seu contador antes para você ter o real conhecimento das atividades que você está definindo lá no seu cartão do CNPJ. Todas as organizações, independente de serem públicas ou privada, de qualquer porte, com ou sem fins lucrativos, precisam de um KNAI. É recomendável ter o auxílio de um contador para escolher o KNAI correto e não ter problemas depois. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o KNAI para alguns segmentos de atividade, caso você tenha interesse. É isso, pessoal, que eu queria tratar com vocês nesse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o KNAI e a sua importância aí para as suas empresas e para as empresas do Brasil. Se você pensa em abrir uma empresa, fique atento a essas informações. E se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aqui o seu like. Compartilha com seus amigos e outros empreendedores. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Até a próxima. Tchau, tchau.